um episódio ao qual nós não demos muita relevância. Mas uma das matérias de propaganda desta Operação Lava Jato de Curitiba diz que ela introduziu no Brasil, ou reintroduziu no Brasil, ou recuperou alguma coisa como 4,2 bilhões de reais. Seriam reais, não é, Vitor? Destes 4,2 bilhões de reais, se criou uma fundação em Curitiba para o Ministério Público administrar, que ficaria com alguma coisa como 2,2 bilhões. E que se destinaria a atividades de política de combate à corrupção. E nessas falas internas, que depois foram reveladas, os procuradores diziam que, inclusive, eles se remunerariam. As suas palestras e tudo seriam pagas. Eu tenho dito que é interessante que o fenômeno do combate à corrupção no Brasil, porque os nossos combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro também. Esta fundação, ela só não foi instituída porque a Procuradora-Geral se insurgiu contra ela. Este dinheiro já estava depositado pela Petrobras em Curitiba para a criação da fundação. Já estava autorizada pela juíza. Não obstante, a Procuradora-Geral não conseguiu cancelar isto em termos internos. Veio ao Supremo Tribunal Federal pedir que esse dinheiro fosse cancelado e que não fosse destinado. E aí houve uma medida liminar do ministro Alexandre de Moraes e, felizmente, se cancelou essa fundação. Esses episódios também aparecem de desvio de dinheiro, aparecem também em outras situações. Dinheiro que foi pago nos acordos de leniência ou por conta dos acordos nas delações, muitas vezes passaram a ser destinados. O próprio juiz, a que se referiu en passant a doutora Simone Schreiber, se tornou, em algum momento, um tipo de Robin Hood. Começou a distribuir recursos no Rio de Janeiro, o que seria o Moro II, o doutor Bretas. Portanto, esse fenômeno mostrou uma certa ordem ou desordem em termos de desinstitucionalização. Aparecem aqui fundações, funcionários da FGV, funcionários da Transparência Internacional, que receberiam recursos para, obscuramente, aplicar no combate à corrupção, mas quantias grandes de recursos. Por isso que eu tenho dito que nós temos que ter muito cuidado, inclusive, com esses combatentes da corrupção. Um último ponto, que envolveu o judiciário. Essa forma de designar o juiz e essa forma de tentar amedrontar os juízes que, eventualmente, causem incômodo para o projeto, que não era um projeto apenas de repressão ao crime, à corrupção. Era um projeto político. Era um projeto, inclusive, de substituir os políticos pelos novos políticos, que seriam procuradores, juízes e coisas do tipo. Foi o que nós vimos. Eles passaram a designar juízes. O caso da substituição do Moro, isso se vê muito claramente. E é por isso que eu tenho cobrado do Conselho da Justiça Federal providências em relação a isso. Porque, aparentemente, os próprios procuradores estavam designando os substitutos do Moro em Curitiba, não só do titular, como da substituta, a Gabriela Hart. Portanto, isto é um problema para todo o sistema, um problema sério para a Justiça Federal. E o caso do Rio de Janeiro é um caso emblemático. Porque o que se fala hoje, aqui em Brasília, sobre o que se passou e essas combinações que se fizeram entre procuradores
E este juiz Bretas, para usar uma expressão muito cara a nós, Fausto Wecker, é de corar frade de pedra. O que se fala das obras deste juiz Bretas no Rio de Janeiro. Não obstante, até agora, o CNJ nada fez, a corregedora do CNJ nada fez, o Conselho da Justiça Federal pouco fez. E isso está se apodrecendo, caindo de podre. Está se desmanchando, porque se sabe que não subsiste, que não tem mais condições. Mas há um certo temor, porque esta gente conseguiu uma certa blindagem. É um grave problema para a justiça. Só para, de fato, reforçar as falas que já vieram até aqui. E, claro, fizemos também demos alguns passos nesta matéria, nesses tempos. Aprovamos a lei de abuso de autoridade, enfatizamos as proibições em relação à divulgação de atos e áudios e informações que estão cobertas pelo sigilo, mas é claro que continua havendo esse fascínio no uso dessas informações privilegiadas. Eu gostaria só de confirmar a perspectiva que foi trazida aqui pela doutora Simone, no sentido de que tudo isto não se teria instalado sem uma atuação, uma forte cumplicidade da mídia. Sem isto, certamente, da grande mídia. Sem isto, nós não teríamos chegado a esse estado de coisa. Eu não me lembro, eu que sou um observador da cena política brasileira desses últimos 40 anos, um observador relativamente privilegiado, eu não me lembro de um momento em que a democracia tenha sido colocada tão em risco como no momento de domínio deste grupo, com percepção claramente totalitária do direito, sem nenhum compromisso com o Estado de Direito, com o Estado constitucional, com a defesa do devido processo legal. Só para dar um exemplo e finalizar, nessas informações que aparecem agora nessa chamada Vaza Jato, há uma conversa entre dois procuradores que dizem: o preso tal decidiu colaborar, porque nós dissemos que íamos mandá-lo para o presídio tal, onde são péssimas as condições de prisão. Ele já decidiu colaborar. No regime militar, nós chamaríamos isto de uso da tortura. Portanto, a tortura passou a ser praticada de maneira confessada por esses Belo Antônios que apareceram na mídia. Veja, portanto, a que patamares nós descemos com esse tipo de método de investigação. Certamente, nós não devemos copiar isto da Itália.